Olá, olá a todos. Nós vamos começar a nossa orientação sobre o trabalho na contemporaneidade. Eu sou a Paula, professora de língua portuguesa, e eu vou começar a falar um pouquinho sobre o conceito de trabalho, né? Essa palavra aí, ela é bem antiga, a gente tem ela já lá do latim, do grego, e lá no início ela já tinha, assim, o significado de algo não muito prazeroso, né? O latim tem a palavra tripalium, né, que designava um instrumento agrícola, que era usado também para tortura. Então vejam aí já um significado não muito bom, muito digno, né, para o termo trabalho. E no grego também a gente tinha duas designações para o trabalho, né? Tinha o pônus, que era esforço, penalidade, e tínhamos uma outra palavra que era ergon, que aí já era um trabalho mais artístico, mais intelectual. Vejam que desde aí já há uma certa diferenciação entre trabalho braçal, né, trabalho físico, e trabalho intelectual. E aí, durante a Idade Média, o trabalho também é visto, tanto que era só para as classes populares o trabalho, né? Só para os camponeses. As classes mais abastadas, elas não trabalhavam, né? Elas só guerreavam e rezavam. E depois, só com o surgimento aí da burguesia, com a Reforma Protestante, que esse termo ele vai passar a não ser algo ruim, né? A Reforma Protestante vai colocar o trabalho como algo que enobrece o homem, né? Eles queriam que o lucro, né, esse excedente produtivo que estava surgindo aí, não fosse visto com maus olhos, como era pela Igreja Católica. Então, aí o protestantismo, esse termo de trabalho dignifica, né, vem daí. Mas só lá com o desenvolvimento aí do capitalismo, já com a Revolução Industrial, que o termo mesmo vai designar o que a gente tem, que a gente conhece hoje, né? A gente tem alguns termos para o trabalho, né? Ocupação, emprego. O emprego, por exemplo, é um termo que surge lá na Revolução Industrial, que vai designar o trabalho realizado nas fábricas, né? Já burocrático também e legalizado, né? E é isso. E a gente também tem alguns pensadores. A gente tem um dos mais famosos, que é o Marx, que vai pensar essa relação entre capital e trabalho, né? E vai, para fechar nossa conceituação aí de trabalho, dizer que o trabalho ele é exclusivamente humano, né? Só o homem ele consegue ter esse trabalho produtivo, né? E é isso assim que eu tinha para trazer aí sobre a conceituação de trabalho. Então, posso passar aí a bola. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Letícia, sou professora de História. E foi muito legal que a Paula trouxe a ideia de revolução industrial, porque a gente tem, eu acho que o Gabriel vai falar um pouquinho disso também, mas a gente tem 3 revoluções industriais. Quando a gente fala da primeira revolução industrial, o nome é revolução justamente porque tem uma mudança completa no modo de vida daquelas pessoas, tá? E com relação ao trabalho, essa revolução industrial também vai inaugurar, junto com o trabalho, o conceito de tempo que a gente tem. Eu sei que para a gente hoje é muito natural pensar nas horas, com os minutos e com os segundos certinho, né? É uma coisa muito natural, a gente acha que isso sempre foi assim, mas não é verdade. Antes da Revolução Industrial, quando a gente pensava em tempo, era um tempo muito mais natural, um tempo da natureza, né? As pessoas marcavam alguma coisa para quando o sol se pôr, por exemplo. Essa ideia do trabalho, do tempo regrado, com as horas e os minutos certos, foi criado juntamente com a Revolução Industrial para se ter um maior controle no trabalho das pessoas que estavam ali, dos operários que iam para a linha de montagem e faziam a produção, né, justamente com o objetivo do lucro, que a Paula também falou. Então, a gente vê que o tempo também está muito vinculado, pelo menos o tempo como a gente conhece hoje, está muito vinculado com essa ideia de trabalho. E quando a gente pensa, já agora mais para frente, na terceira revolução industrial, nessa ideia da tecnologia, da internet, dos robôs, né, da robótica, a gente vê também de novo uma mudança no tempo. Quando a gente pensa lá no século XVIII, século XIX, a ideia de um horário para o trabalho e um horário para o lazer era muito mais dividida,
certo? Hoje em dia, a gente tem já uma mudança disso. Vocês conseguem ficar sem trabalhar quando vocês estão em casa? Ou a gente está o tempo todo trabalhando no WhatsApp, está o tempo todo trabalhando com e-mail. Então, de novo, eu quis trazer para vocês essa ideia do tempo, para a gente pensar como vinculado mesmo a essa ideia do trabalho. Tá? Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente refletir e para a gente ter a noção de que o tempo também é construído junto com essas relações de trabalho que ficam tão importantes depois da ascensão da burguesia enquanto classe dominante, que foi o que a Paula falou. Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso. Não, completando o que a Letícia e a Paula disseram, né? Bom, primeiro eu sou a Tava, que sou professora de matemática do polo de vocês, né, de Itaguaí, e eu vou falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas, né? Diante de tudo que foi falado sobre trabalho, é natural hoje que a gente pense sobre os direitos trabalhistas. Só que nunca, nem sempre foi assim, né? Como a Letícia disse, havia mais ou menos uma divisão entre trabalho e lazer, né? Lazer, não digo lazer, né? Descanso, né? Lá para o século XVII, XVIII, né? E no século XVIII, na Inglaterra, as grandes fábricas, elas tinham condições muito insalubres, precárias, perigosas, máquinas que não tinham uma certa manutenção, né? Não se tinha tecnologia também com uma certa manutenção. E os trabalhadores das fábricas da Inglaterra, eles começaram a lutar pelos direitos trabalhistas. Tá? Eles começaram a fazer greves e revoltas sociais. Bom, as greves e revoltas sociais, a gente não vê muita revolta aqui no Brasil, mas a gente vê muita greve, né? E isso foi herdado na Inglaterra. Tá? E diante dessas greves e revoltas, eles fundaram as chamadas trade unions, que são os sindicatos que hoje a gente tem aqui no Brasil. As trade unions são os sindicatos aqui no Brasil. Então, eles fundaram esses sindicatos na Inglaterra, diante dessas revoltas e greves sociais, para poder reivindicar direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho, melhor uma remuneração pela insalubridade, né? Meios não tão perigosos de se trabalhar, né? E esses movimentos por melhores condições de trabalho na Inglaterra, eles serviram de inspiração para a formação de movimentos trabalhistas aqui no Brasil pelos operários. Tá? Falando um pouquinho dos direitos trabalhistas, a gente tem hoje o Dia do Trabalhador, que é no dia 1º de maio, e o Dia do Trabalhador ele é por conta do dia da assinatura do decreto dos direitos trabalhistas, que foi o decreto 5.452, que foi assinado no dia 1º de maio de 1943 pelo Getúlio Vargas. Tá? Ela foi sancionada pelo Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo, pela necessidade da consolidação das leis do trabalho e de uma previdência social, que hoje a gente chama do INSS. Tá? Os benefícios dessa reforma trabalhista não, desses direitos trabalhistas, primeiro, o fim da exploração de mão de obra gratuita, que muitas pessoas eram exploradas. Não havia mais a escravidão, entre aspas, mas havia a exploração de mão de obra gratuita, era uma escravidão, só que era uma escravidão, vamos dizer, legalizada. A procura de dignidade do trabalhador, que eles antes trabalhavam em ambientes insalubres, precários, perigosos. Jornadas abusivas, tanto de homens quanto de mulheres, de até 20 horas de trabalho por dia. Imagina você dormir só 4 horas por dia e ter que começar a trabalhar 20 horas por dia, completamente insano, né? Se a gente já trabalha 8 horas por dia hoje, já fica cansado diante disso tudo, imagina trabalhar 20 horas por dia, né? E também, entre aspas, a igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Por que eu digo entre aspas? Porque a gente ainda está num sonho distante. A gente já tem um percentual mais ou menos igual entre homens e mulheres, mas ainda não chegou no plano ideal,
né? As mulheres, em alguns lugares, ainda recebem menos que homens. Isso é uma realidade, tá? Então, falando dos direitos trabalhistas que nós temos hoje e que querem tirar da gente muitos direitos trabalhistas, né? São a carteira de trabalho que a gente tem, a carteira de trabalho é aquela azulzinha, o vale transporte, que não é um benefício, é um direito do trabalhador, o descanso semanal remunerado, que geralmente a gente trabalha de segunda a sábado, né? E a gente tem um dia de folga na semana. Quem trabalha em shopping tem um dia de folga na semana. É o descanso semanal remunerado. A gente recebe para descansar, recebe para ficar em casa, descansando. O pagamento de salário, que parece um absurdo falar que isso é um direito trabalhista, o recebimento de salário, mas como eu falei um pouquinho antes, a gente tinha há algum tempo atrás a exploração de mão de obra gratuita, então o pagamento do salário mensal é um direito trabalhista. As férias remuneradas, ou seja, se você tirar férias, você tem carteira assinada e você tira férias, elas são pagas pelo empregador, você não fica os 30 dias sem receber, você fica os 30 dias em casa, mas você recebe como se você estivesse trabalhando. O FGTS, que é o Fundo de Garantia pelo Tempo de Serviço, que é depositado todo mês pelas empresas. O 13º salário, que é um direito, mas pensando bem, já deveria ser um direito há muito tempo, porque ele é calculado em cima das semanas que a gente trabalha, né? A gente acaba recebendo no final do ano os 12 salários, a gente acaba recebendo por 50 semanas. 50 semanas não, 48 semanas. E ao todo a gente tem 52 semanas. Né? Então ficam faltando 4 semanas para serem pagas. Então esse é o nosso 13º salário. O pagamento de horas extras, muitas empresas, antigamente, a gente fazia hora extra, faziam-se horas extras e não era pago. Hoje em dia são pagas horas extras, é um direito do trabalhador também. Aí vem os adicionais, adicional noturno para quem trabalha de plantão, de noite, vigilantes, enfermeiros, etc. Adicional de insalubridade, quando você trabalha em algum lugar que tenha o perigo de exposição a vírus, a quem trabalha mexendo em lixo, por exemplo, gari, né? O adicional de periculosidade, quando você, não só para perigos como bala perdida, essas coisas, mas outros tipos de perigos, como um trabalho onde você possa perder uma mão, perder um dedo, né? A gente tem a licença maternidade, que é muito importante, e a licença paternidade, que a gente não pode esquecer que o pai também tem direito a uma licença para ajudar a mãe no primeiro mês do nascimento do filho. E quando a gente é dispensado do trabalho, a gente tem o aviso prévio e a rescisão de contrato, que também são pagos, ou seja, quando você é dispensado, a empresa também é obrigada a pagar pelo tempo de serviço que você tem de casa e pelo tempo que você vai cumprir na empresa, né? Ou aviso prévio indenizado, quando você fica em casa e não trabalha mais, ou aviso prévio trabalhado, quando você ainda trabalha os 30 dias após a sua dispensa. Bom, esses são os direitos trabalhistas que nós temos hoje. E ainda são poucos os direitos trabalhistas. Se a gente for parar para pensar, ainda são poucos diante do salário mínimo que a gente tem. Tá? O salário mínimo é muito baixo para tão poucos direitos trabalhistas. E ainda querem tirar os nossos direitos trabalhistas. Tá? Então a gente tem que pensar muito bem sobre o que a gente quer para o nosso futuro, para a gente poder reivindicar, porque greve não é bagunça, reivindicação não é bagunça, reivindicação é nosso direito, greve é um direito nosso, por melhores condições de trabalho, por melhores salários. E para a gente aprender também a votar, para a gente aprender a seguir os nossos parlamentares. Enfim, essa foi a minha contribuição para esse debate de hoje. Vou passar a bola agora para o Gabriel. Olá, gente, tudo bem? Quem fala é o professor Gabriel, professor de Geografia. Vou tentar dar o mais sucinto possível um pouco da minha contribuição, né? Eu até tinha falado antes que ia falar depois da Tabata, porque eu também ia tentar contribuir o máximo possível para falar sobre essas relações de trabalho, também essas leis trabalhistas, que nada mais são do que relações de trabalho, né? E a Tabata, ela já especificou os principais direitos trabalhistas vistos por muitos
são vistos como privilégios, mas a nossa visão é uma visão de direitos, né? Porque são coisas conquistadas ao longo de muito tempo de lutas e lutas para poder não ter aquela condição ruim de trabalho, para poder ter um trabalho menos insalubre o possível e poder ter aquilo que é o principal, né? A Letícia, ela chegou a mencionar o Marx, né? E o Marx fala muito sobre essa questão do trabalho. E ele fala também sobre essa questão da mais-valia. O que seria a mais-valia? É a exploração do trabalhador a partir do seu tempo de trabalho empregado. Então, ele doa aquele tempo de trabalho, mas ele não recebe proporcionalmente relacionado àquele tempo. É claro que naquela relação o empregador vai querer ter a parte dele, mas naquela relação é como se grande parte daquele trabalho empregado ficasse com o empregador e o trabalhador ficasse só com uma pequena parcela. Então, se ele está sendo explorado, está existindo o quê? A mais-valia. E essas discussões sobre leis trabalhistas são, no final das contas, discussões sobre isso, se está havendo mais-valia ou se não está havendo mais-valia. E a coisa vem mudando cada vez mais drasticamente, é muito rápido, muito fluido, né? A Tabata falou de todos esses direitos que ainda existem, só que ainda depois da reforma trabalhista, reforma para quem também, né? Será que foi uma reforma? Depois de 2017, quando houve essa reforma aqui no Brasil, muitos desses direitos, eles não são necessariamente agora obrigados a serem pagos, dependendo do tipo de contrato de trabalho. Vou dar um exemplo agora. O professor, ele existe, o tipo de contrato de trabalho está sendo empregado em muitas escolas, né? Escolas particulares, principalmente. O tipo de trabalho intermitente. O que é o tipo de contrato intermitente? Na verdade, ele foi um contrato criado para situações como, por exemplo, o evento. Aquele trabalhador temporário que trabalha no evento, ele não tem aquela continuidade. Só que como o professor ele é visto como aquele trabalhador que ele pode trabalhar em mais de uma escola, então ele passa a ser visto como se fosse quase que um freelance também. O intermitente é como se fosse o freelance das leis trabalhistas, da CLT. E a partir desse contrato de intermitente, alguns direitos, ele não tem necessariamente direito a esses direitos. Por exemplo, a Tabata falou do aviso prévio. O aviso prévio seria, no caso, a empresa teria que te avisar até 30 dias antes de te demitir para poder te mandar embora, para você poder, de repente, ali se reorganizar e, de repente, já ir procurando outro emprego. No caso do contrato intermitente, ela pode te avisar até 3 dias antes. Então, as coisas já vêm cada vez mais mudando drasticamente. Ah, mas tem o outro lado da moeda. Então, você também só pode avisar 3 dias antes, porque o aviso prévio é meio que uma via de mão dupla. Você também deveria avisar até 30 dias antes. E, além disso, por exemplo, a empresa não é mais obrigada a pagar rescisão no contrato intermitente. Então, você já perde também aquele direito à rescisão. Você tem ainda o direito às férias remuneradas, você ainda tem, só que são férias proporcionais, né? Você não tem mais o direito também a algo que, quando eu descobri isso, eu fiquei, meu Deus, é isso mesmo? O repouso semanal remunerado, você não tem mais direito a isso também. E é um tipo de contrato que ele não é ainda o mais padrão no meio, por exemplo, dos professores, mas ele aos poucos, desde 2017 para cá, está sendo padronizado como se fosse o contrato principal no mercado privado. Então a gente começa a ver essas diferenças, né? Essas diferenças que foram mudando, elas são constantemente mudadas e elas passaram a ser mudadas drasticamente quando houve essa revolução que a Letícia falou também, que foi uma revolução nas mudanças de relações de trabalho. Então, existiram as 3 revoluções industriais, né? E também as 3 formas de organização produtiva. A primeira delas foi o quê? Foi o Taylorismo, né? No caso, o Taylorismo era isso. Quanto mais se trabalhasse ali, o máximo possível, se extraísse mais do trabalhador, melhor. Aí, já no caso, o Taylorismo foi aquele primeiro a fazer também um tipo de racionamento dessa produção, a fazer as divisões do trabalho. E isso foi mudado quando? Quando houve a criação, né, a invenção do Fordismo, que tem já o nome, inclusive, da própria Ford, onde eles passaram a ver o seguinte: não, mas espera aí, esse trabalhador ele tem que trabalhar, mas ele tem que consumir também, porque senão vai dar ruim, vai dar um colapso no sistema. Então a gente vai dar um tempo de trabalho para ele, mas vamos reduzir isso aqui, esse tempo de trabalho, e dar um tempo para ele consumir também, porque ele consumindo, ele vai consumir na própria empresa ou em outras empresas também. Então, eles passaram a criar lojas dentro daquela empresa para vender aqueles produtos da empresa e eles também passaram a incrementar mais tecnologias, mais a especialização do trabalho ali também. Então, aquele trabalhador que tinha que se especializar em uma área tal ou em outra área tal, as esteiras de produção foram cada vez mais incrementadas. O Fordismo acabou modificando tudo isso, que era o tipo de produção do automóvel, né, da Ford.
Então, também a própria vida das pessoas, por exemplo, as pessoas estão em casa, as pessoas tinham a sua casa própria ou que tinham sua casa alugada, tinha uma garagem ali para poder ter o carro também, né? É claro que aqui no Brasil essa lógica já não é tão incrementada assim, já desde aquela época também, mas nos Estados Unidos era mais assim. Então, diversas coisas foram mudando as relações do dia a dia, né? O nosso cotidiano programado também. E quando chegou o toyotismo, né, que são a princípio a flexibilização da produção e também a flexibilização das relações de trabalho, aí mudou ainda mais drasticamente essa lógica. Então, no toyotismo você deveria, no caso, um trabalhador não deveria ser especializado em apenas uma coisa, ele deveria saber outras coisas também. Então, cada vez mais, hoje em dia, hoje a gente ainda vive esse toyotismo. Cada vez mais hoje em dia as pessoas têm que ser, elas têm que cada vez mais saber outras esferas das dimensões daquela produção de trabalho para poder estar ali no mercado, para poder estar ali viva no mercado. Ela não tem que saber só, por exemplo, no caso do professor, o professor não tem que saber só daquela matéria dele, tem que saber de outras matérias também para poder fazer a interdisciplinaridade. Ou no caso de um trabalhador da fábrica, ele não tem que saber apenas bater aquele parafuso ali, tem que saber programar também. Então, cada vez mais fica extraindo mais essa mais-valia, ou seja, essa força de trabalho é cada vez mais extraída, sendo que esse retorno não necessariamente está sendo um bom retorno. Essa é a discussão maior, uma das principais discussões relacionadas a essas leis trabalhistas, a essas relações de trabalho, e que sempre tem lutas, né, por debaixo desses panos. Então, você tem movimentos sociais que lutam pelas relações de trabalho, você tem sindicatos, como a Tabata falou, que lutam pelas relações de trabalho. O que a gente mais vê hoje em dia é a criminalização dos sindicatos, né? É como se o sindicato fosse tudo de ruim. Você vê assim na TV, inclusive, os sindicatos fazem isso, porque o sindicato roubou dinheiro de trabalhadores. Não, beleza, o sindicato pode ter feito isso, pode ter roubado dinheiro de trabalhadores. Mas quando ele faz tudo de ruim, ele está fazendo tudo de ruim em relação a quem? Então ele está sendo comprado por quem? Não seria, no caso, pelo próprio empregador? Então, isso não é muito dito quando você vê na TV. Então, você vê muito essa criminalização dos sindicatos, porque os sindicatos nada mais são do que um coletivo de trabalhadores. Existe o sindicato das empresas, que são um coletivo de empresas também, mas quando você mais vê na TV, é um coletivo de trabalhadores. Então, quanto mais você fragilizar um coletivo de trabalhadores, melhor é para o empregador. Então, fica essa relação constante, essa tensão constante entre empregador e trabalhador. E eu não sei se eu acabei falando bastante, né, mas o que eu principal que eu queria falar era relacionado a isso, essas mudanças, né, fazer esse breve histórico e mudar, né? Perguntar o que mudou a partir dessas leis trabalhistas de 2017 para cá. Será que isso vai ser melhor? Isso vai ser melhor para quem? Essa é a grande pergunta que eu deixo aqui com vocês. Bom, se alguém quiser contribuir mais alguma coisa ou finalizar. Tá, desculpa, gente, agora que eu acabei de lembrar também, o trabalhador hoje ele também pode ser visto nessas relações flexíveis, né? Ele é muito visto como empreendedor, ele é trabalhador e empreendedor ao mesmo tempo. Então ele é trabalhador, mas ele investe na bolsa de valores, então se ele é trabalhador, ele é um empreendedor também. Ou ele, no caso, é um MEI, né, que é um microempreendedor individual. Só que, gente, beleza, o MEI pode ter até um empregador. Se ele tem um empregador, não, até um empregado. Se ele tem um empregado, ele passa de fato a ser um empreendedor. Mas se é só ele ali, ele nada mais está fazendo que vender a força de trabalho dele. Então, a ideia que se tem é o seguinte: já que as condições de trabalho estão muito ruins, seja empreendedor, e aí vai ser melhor para você. Então, seja um MEI, venda a sua força de trabalho. É só uma nomenclatura diferente para você poder ser explorado novamente a partir dessa mais-valia. Então, basicamente seria isso. Em 10 minutos eu estou vendo aqui que em 10 minutos vai acabar o nosso tempo, mas é isso, gente. Se alguém quiser finalizar aí também pode finalizar. Tudo que eu tinha que falar eu falei aqui agora. Acabei falando bastante, desculpa. E aí, alguém? Acho que foi ótimo. Gente. Eu acho que, como sempre, né, a gente traz aqui algumas ideias diferentes que estão no texto ou que não estão, para vocês refletirem, mas o ideal é que vocês leiam também o texto junto com esses vídeos, né, que vocês possam também refletir sobre o que o texto está colocando. Tem outras coisas lá. Eu sei que é grande, mas é um esforço que vale a pena até para tema de redação também, não só para história, geografia, ou quando é de energia, sei lá, de biologia, enfim. Mas é importante que vocês leiam também esse texto. E é isso. Show de bola. Então, Tabata, eu ia falar antes do... Não, é mais para avisar os alunos, né? Sempre pontuar
que o texto é uma base, né? Os debates também são uma base. Para quê? Para que eles tenham um pensamento crítico, né? Para que vocês tenham um pensamento crítico na hora de discutir isso numa redação. Não só discutir isso numa redação, né? Discutir isso numa roda de amigos. Quando a gente for debater, ninguém quer ser... Ninguém não quer saber sobre o assunto. Todo mundo sempre quer saber sobre o assunto. Então é importante que vocês leiam o texto, que vocês deem play no debate 1, 2, 3, 4, 10 vezes e reflitam sobre isso e tenham um pensamento crítico sobre isso. Sim, até porque o trabalho permeia nossas vidas, né? Vocês serão vestibulandos para se inserir melhor no mercado de trabalho, né? Então, é preciso saber dos direitos, do histórico, saber como se colocar, como criticar, como tá nessa luta por direitos, né? Que estão aí e tá em pauta constantemente, né? É isso. Show de bola, gente. Então eu vou finalizando aqui a live de hoje, né? A orientação acadêmica especial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem também extrair mais, perguntar para a gente. A última orientação acadêmica teve gente que perguntou para a gente sobre certas coisas aqui foi no privado. Ah, mas isso aqui significaria o quê? Eu achei bem legal. Se puderem fazer isso novamente também, eu vou adorar. A gente está sempre aqui para vocês e não deixem a peteca cair. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tabata. Tchau, tchau, Letícia. Tchau, tchau, Paula. Tchau. Tchau, tchau, PVS. Tchau. Tchau, gente. Tchau.